Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam o texto base do projeto que inverte a lógica do cadastro positivo. Quem quiser ficar de fora da lista terá de pedir para sair, mas até esse item pode cair com a votação de destaques na próxima semana. Instalada a comissão especial que vai discutir a proposta que restringe o foro privilegiado. A ideia é que só os presidentes dos poderes e o vice-presidente da República tenham direito ao benefício. E você vai ver também. Relator da privatização da Eletrobras apresenta o texto final à comissão que debate o tema. A União deve continuar como a maior acionista da estatal e deverá ser criada uma fundação para revitalizar o Rio São Francisco. Brasília, que sediou o Fórum Mundial da Água deste ano, se prepara para enfrentar mais um período de seca. Uma reportagem especial mostra o que os brasilienses e os paulistanos aprenderam com o racionamento de água e como os políticos pretendem enfrentar os riscos de desabastecimento. Na semana que passou, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que concede mais prazo para empresas de tecnologia investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento. A MP será analisada agora pelo Senado. O plenário também aprovou uma das matérias mais polêmicas das últimas semanas, o texto base do projeto que muda as normas do cadastro positivo. Os destaques ficaram para a próxima semana. Houve obstrução e reclamações até nas bancadas aliadas ao governo. Engraçado que a gente não vê ninguém do governo, nenhum líder do governo, nenhum vice-líder do governo. Nem mesmo o governo está mobilizando a sua base para as votações. Mas as votações avançaram. Os deputados aprovaram a medida provisória que dá mais prazo para empresas de tecnologia da comunicação e informação reinvestirem em pesquisa e desenvolvimento, recursos que deixam de usar devido à isenção fiscal. O prazo em geral passa de 3 para 48 meses. A lei atual prevê que as empresas informem anualmente os detalhes de onde aplicam pelo menos 5% do faturamento bruto. O projeto resultante da MP só garante a isenção com a comprovação de que as empresas estão em dia com o sistema de seguridade social. No momento que a indústria sofre tanto no país, o PTB quer apoiar a tecnologia, quer apoiar a indústria de ponta. Esse montante pode chegar a 7 ou 8 bilhões de reais. Dinheiro que hoje está parado nas empresas e que nós queremos colocar ele novamente no setor de pesquisa e inovação brasileiro. Também saiu do lugar um tema que estava parado em meio a muita resistência: as mudanças no cadastro positivo. O projeto foi aprovado por 273 votos favoráveis, apenas 16 além do mínimo necessário. 150 deputados votaram contra. Os favoráveis garantem que, com isso, os juros bancários vão cair. Mas a votação não esgotou uma das polêmicas: a inclusão automática dos consumidores. Quem não quiser fazer parte vai ter que se manifestar. Esse trecho foi destacado e é um dos itens que só serão votados na próxima semana. Hoje nós temos 5 milhões no cadastro positivo. Eles querem ter 100 milhões. Eu confio numa instituição que o Brasil aprendeu a admirar, que é responsável pelo combate à inflação, que é o Banco Central. Vamos ao estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Estado do Rio de Janeiro, mal das pernas, infelizmente por conta de gestões extremamente maléficas, atrasa o salário do funcionalismo. O funcionalismo atrasa contas a pagar. O que é que vai acontecer com o seu score? Lá para baixo. O que é que acontece com a taxa de juros que já está lá em cima? Aumenta. Em azul, os países que se utilizam do cadastro positivo. Em vermelho, os poucos países que não se utilizam do cadastro positivo. As nações mais desenvolvidas, que se utilizam de uns juros civilizados, fazem uso do cadastro positivo. Na comissão especial que analisa a privatização da Eletrobras, foi apresentado o relatório final e aberto o prazo para a apresentação de emendas. Segundo o relator, o texto deve ser votado na comissão até o fim do mês de maio. O ministro da Fazenda esteve na Câmara e disse que a estatal não será necessariamente vendida.
Eduardo Guardia é o atual ministro da Fazenda. Para ele, não existe venda da Eletrobras. Nós não queremos vender a Eletrobras. Isso aqui não é uma proposta de venda da Eletrobras, é uma proposta de capitalização da Eletrobras, para que a gente possa ter recursos entrando na Petrobras, e é isso que vai permitir preservar a sua autonomia, a sua própria identidade como empresa e garantir a sua competitividade. A comissão vai caminhando para o final e o clima ficando tenso. Eu peço para esvaziar o plenário, peço para que a segurança esvazie o plenário. Se depender do governo, a comissão especial vai ser o primeiro e também o último capítulo dessa análise na Câmara. Pelas regras da casa, essa proposta só vai ser debatida e votada em plenário se a oposição conseguir reunir as assinaturas para um requerimento e se esse requerimento for aprovado em plenário. A oposição, por sua vez, trabalha para arrastar essa votação. Num ano curto de eleições, isso pode ser decisivo para enterrar a proposta. O tempo está correndo. Em 2 semanas, a proposta vai para o voto na comissão especial. Ele não precisa ir ao plenário. Certamente os partidos de oposição vão requerer a ida ao plenário, mas é preciso que o requerimento dele seja aprovado no plenário. E eu não acredito que seja. O que nós tememos é que o governo altere a representação hoje na comissão e substitua os deputados que, pelo debate, têm compromisso com o povo. Para o relator, o deputado José Carlos Aleluia, o que o projeto prevê é a reestruturação da Eletrobras, pois mantém a União como maior acionista da estatal. Veja quais são os principais pontos do relatório dele. Pela proposta do governo, será feita uma operação de capitalização da Eletrobras com a venda de novas ações ordinárias que dão direito a voto. Assim, a participação da União diminui e o controle da empresa é redistribuído. O relatório do deputado José Carlos Aleluia mantém o Estado como o maior acionista da Eletrobras, estabelecendo uma cláusula que garante ao governo brasileiro poder de veto a questões estratégicas de Estado. Além disso, o relatório estipula um limite de 10% do capital votante para cada grupo acionista privado. Além da capitalização, o projeto determina que cerca de 13 usinas da Eletrobras passarão a atuar como produtores independentes de energia, podendo vender livremente ao mercado. Como haverá mudança de regime, as usinas descotizadas terão que assinar novos contratos de concessão com a União, com prazo de duração de 30 anos. Em contrapartida, os novos controladores pagarão bônus à União. Parte desses recursos serão investidos em estudos de universalização do serviço de energia, que podem resultar em redução de tarifas ao consumidor. Com isso, a Eletrobras vai se recuperar, o governo vai continuar acionista, o Tesouro vai conseguir tirar recursos como pretende, os recursos certamente serão maiores no modelo que fiz do que os 12 bilhões originalmente pensados. Dedicamos recursos robustos para a reposição do Rio São Francisco. E na comissão mista que analisa a medida provisória 814, foi aprovado o relatório do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. A medida provisória 814 recebeu 158 emendas na comissão mista de deputados e senadores. O texto, que reforma o setor elétrico brasileiro, ficou ainda mais amplo na versão do relator, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. O relatório aprovado permite prorrogar por 30 anos as concessões de usinas do sistema Eletrobras que terminem até 2025. Uma parte do dinheiro obtido com as prorrogações vai ser usada para pagar dívidas de distribuidoras com a Petrobras. O texto prevê também uma compensação para o chamado risco hidrológico, quando as empresas têm de comprar energia mais cara para fornecer ao sistema. Elas seriam compensadas com a prorrogação do tempo da concessão. Para isso, teriam de desistir das ações que movem na justiça contra o governo por causa desses custos. Com parte dos recursos da partilha de petróleo que iriam para o Fundo Social, o relatório cria outro fundo para financiar a expansão de gasodutos. Para incentivar a conclusão das obras de Angra 3, a proposta permite aumentar a tarifa da energia produzida pela usina nuclear até o padrão internacional.
O relatório prevê ainda a publicação na internet das empresas de energia que recebem subsídios e dos cidadãos que pagam tarifa social mais barata. Também simplifica o sistema da tarifa social e limita o desconto para aqueles que consomem até 80 kWh por mês. E prorroga até 2022 o programa Luz para Todos, entre várias outras medidas. Na negociação, o relator apresentou complementação de voto, incluindo a regularidade ambiental entre as condições nas concessões. Para empregados que sejam demitidos de distribuidoras concedidas, cria uma indenização adicional no valor de 2 anos de salário. Também define que empresas estrangeiras que explorem geração, transmissão e distribuição de energia podem comprar terras no Brasil e que essas terras devem retornar à União ao final do contrato. O relatório foi aprovado por 17 votos a 7. A análise da medida na comissão enfrentou polêmicas. Uma lei de 2004 excluía a Eletrobras do Programa Nacional de Desestatização. O texto original da MP revoga essa exclusão. Apesar de o relator ter retirado esse item do texto aprovado, a oposição afirma que a MP abre caminho para privatizar as empresas do sistema Eletrobras e promete tentar barrar o projeto no plenário. A comissão é escolhida a dedo, então a derrota aqui a gente já sabia. Plenário é um outro quadro, né? Mas é um relatório absolutamente servil ao capital e ao capital internacional, porque não há empresas brasileiras com capacidade de adquirir nenhuma das distribuidoras nem geradoras. Então, na verdade, é uma desnacionalização do setor elétrico brasileiro que essa medida provisória possibilita com rapidez. O relator defende a proposta e acredita na aprovação ainda este mês. Eu não acho que tenha nada fácil quando se trata de matérias tão complexas. Mas nós acreditamos na vitória, nós acreditamos que o relatório, assim como saiu vencedor maciçamente aqui na comissão, ele também terá êxito no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. O relatório foi o necessário para reestruturar e dar credibilidade ao setor elétrico. Na realidade, o que nós concebemos foi uma grande desjudicialização do setor, trazendo esses recursos que estavam na Justiça para a capacitação do sistema elétrico brasileiro. Foi instalada a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado. Enquanto durar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a PEC não poderá ser votada. A comissão especial instalada nesta quarta-feira terá um prazo de 40 sessões para apresentar um relatório. O presidente eleito foi o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, e o relator, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. De acordo com a proposta em discussão, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro especial responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça Comum. A regra vale para crimes cometidos por deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros do Conselho de Justiça e do Ministério Público. Continuam com foro privilegiado apenas o presidente e o vice-presidente da República, o chefe do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado. Na verdade, a proposta da Câmara ela é mais ampla. Ela pretende estender aos 3 poderes aquilo que, porventura, o STF definiu apenas para o Legislativo. Eu acho que é esse debate que a sociedade deseja, o debate que faça valer aquilo que diz o artigo 5º da Constituição Federal, onde todos os brasileiros são iguais perante a lei. É isso que representa o debate sobre o fim do foro privilegiado. Agora, a partir da abertura e do início dos trabalhos, eu tenho certeza que já na próxima semana nós vamos ter muitos requerimentos para apreciar aqui na comissão. Vamos também apreciar o plano de trabalho proposto para o bom andamento dos trabalhos dentro da comissão e assim dar sequência à realização das audiências públicas até aguardarmos a apresentação do parecer. E na semana que passou, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu o anteprojeto de lei sobre o combate ao tráfico de drogas e armas.
O documento, resultado do trabalho realizado pela Comissão de Juristas, criada em outubro do ano passado, foi entregue pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A proposta endurece as penas para os crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas e organização de milícias. Entre outras medidas, amplia de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de penas. Leva para a Justiça Federal crime de portes de arma de uso restrito e aumenta o cumprimento de penas em regime fechado para traficantes e milicianos. Por outro lado, reduz o aprisionamento de pessoas que praticam crimes sem violência ou grave ameaça, agilizando a adoção de penas alternativas nas próprias audiências de custódia. E em 24 horas, a pessoa que foi presa em flagrante já sai com uma pena restritiva de direitos, uma pena de prestação de serviços à comunidade, desde que o crime seja sem violência ou grave ameaça. Com isso, nós conseguiremos reduzir 75% do volume da justiça criminal para poder direcionar juízes, membros do Ministério Público, defensores, a própria polícia para a criminalidade organizada. Ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Maia anunciou a criação de uma comissão mista para agilizar a votação da matéria. Trabalhar já em conjunto as duas casas, que a Câmara em 30 dias no máximo possa estar com o projeto pronto para o plenário. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Brasília, que sediou o Fórum Mundial da Água deste ano, se prepara para enfrentar mais um período de seca. Uma reportagem especial mostra o que os brasilienses e paulistanos aprenderam sobre o uso racional da água e como os políticos pretendem enfrentar os riscos de desabastecimento. Eu volto já. Aqui no Distrito Federal, o mês de maio marca o início do período de seca na região. Normalmente são 4 ou 5 meses sem chuva. Dessa vez, a situação dos reservatórios de água é bem melhor que a do mesmo período do ano passado. A crise hídrica, que castigou grandes centros urbanos como Brasília e São Paulo, é o pano de fundo da reportagem especial Compartilhar Água. Questões como o desperdício e o uso racional viraram preocupação diária de muita gente, como mostra o repórter Cid Queiroz. A água percorre um longo caminho até chegar na sua torneira. Antes de abastecer os reservatórios que servem nossas cidades, a água é captada e distribuída por uma rede extraordinária de nascentes e córregos protegida pela natureza. Uma combinação de fatores fez com que esse equilíbrio delicado ficasse ameaçado, colocando em risco o abastecimento em várias regiões do país. No ano de 2016, o primeiro sinal de que nós teríamos uma crise hídrica aqui foi dado pelos agricultores. Os agricultores retiram água diretamente dos córregos e perceberam logo no início do ano que a vazão dos córregos estava muito baixa. E eles já previram então que teriam problemas. Na capital federal, o maior reservatório que abastece a cidade chegou ao menor nível de sua história em novembro de 2017, 5% de sua capacidade. A situação dramática levou o governo local a decretar o racionamento de água. Com a economia e a volta das chuvas, o nível voltou a subir e no Dia Mundial da Água atingia 70,7% de sua capacidade, acima do valor de referência para o mês. Nos últimos 10 anos tivemos um crescimento de 700 mil pessoas aqui em Brasília. Isso demanda muita responsabilidade dos governos, né? Você tem que fazer uma política séria, pé no chão. Ocupação desordenada, assoreamento de rios, né? A devastação, soterramento de nascentes, a especulação imobiliária pressionando esse bioma tão frágil que é o Cerrado. Só podia dar nisso, né?
Para vencer a crise hídrica, o governo do Distrito Federal investiu para aumentar a oferta de água e reduzir o desperdício. A gente trabalhou muito, mas nós atacamos basicamente 2 pilares. Nós atacamos o aumento da produção de água, né? Nós colocamos água nova no sistema e também nós fizemos um esforço muito grande, um investimento muito grande na redução das nossas perdas. E na área ambiental, um projeto bem sucedido de produção de água. A preservação da área rural, contribuindo para melhorar a qualidade de vida no meio urbano. O projeto desenvolvido na Bacia do Pipiripau, zona rural de Brasília, incentiva proprietários a preservar nascentes e beira de rios. É o programa Produtor de Água, patrocinado por governo, empresas privadas e entidades ambientalistas. Essa iniciativa promove ações de conservação de nascentes e rios para a produção de água em áreas críticas, como Brasília. Nos arredores da capital federal, estimula produtores a usarem a natureza para aumentarem a oferta de água. Essa iniciativa pode beneficiar 42 milhões de pessoas em todo o Brasil. Toda responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Então, quem consome também tem que pagar por esse consumo. Não é só a conta da concessionária, da distribuidora de água, é a água em si, para que o produtor possa bloquear uma parte da sua propriedade para preservação, mas ele possa viver dignamente, ele possa pagar conta, ele possa botar o filho na escola, possa ter uma vida digna. A agricultura responde pelo maior consumo de água no mundo, com 66%, seguido da indústria com 20%. O uso doméstico responde por apenas 10% de toda a água consumida. 4% da água disponível evapora nos reservatórios. Representantes do setor dizem que a agricultura não ameaça o acesso das pessoas à água e ainda contribui para garantir os reservatórios naturais. A atividade agropecuária não disputa uso com cidade, até porque nós somos solução neste problema de escassez e disputa de água. Nós que moramos na cidade, nós somos consumidores de água. Os preservadores de água é a agricultura, que preserva as margens do rio, as fontes. A água lá no interior é limpa, chega na cidade ela se torna poluída. Então, com certeza, nós nos preocupamos e queremos que todos participem, mas não pode jogar a conta só para a agricultura. O consumo per capita de água no DF, que era de 189 litros por dia em 2014, caiu para 129 litros em 2017, ainda acima do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 110 litros por pessoa. Mas quando se compara o consumo nos bairros ricos próximos ao centro com o dos bairros pobres na periferia, descobre-se que em algumas regiões o consumo ainda é muito alto, enquanto em outras está abaixo do mínimo recomendado pela OMS. Esse desequilíbrio no uso da água preocupa. Se nada for feito, o fornecimento de água entra em colapso e todas as torneiras serão desligadas. As forças de segurança vão para as ruas para garantir a ordem e um esquema especial será montado para atender áreas críticas, como hospitais, escolas e presídios. Cada habitante passa a receber uma cota mínima de água, suficiente apenas para garantir a sua sobrevivência. É o chamado Dia Zero. A falta de saneamento agrava ainda mais a escassez de água, já que os esgotos das cidades acabam contaminando os rios. Reutilizar a água do esgoto tratado e preservar os rios limpos podem ser a solução para enfrentar o crescente desequilíbrio entre a oferta e a demanda por água. Em países desenvolvidos como o Japão, a água é tratada até na zona rural. Este é o sistema descentralizado de tratamento usado no Japão. Grandes sistemas de saneamento para populações pequenas ficaria muito caro, então adotamos nas áreas rurais equipamentos individuais de tratamento do esgoto doméstico. Na cidade de São Paulo, que também enfrentou o racionamento em 2015, o sistema de tratamento de esgoto na região do ABC produz água de reuso para as indústrias, cujo consumo equivale ao abastecimento de uma cidade de 500 mil pessoas. Mas essa não é uma realidade em todo o Brasil. A gente não tem saneamento básico, nós não temos o básico. Apenas 40% do esgoto é tratado no Brasil, o que é muito pouco. E também a questão de o que é o esgoto tratado, porque muitos municípios consideram o esgoto tratado emissário submarino, o que não é verdade.
né? Então assim, a gente despeja o nosso esgoto in natura no mar, né? Longe, só que esquece que o mar traz de volta. Brasília sediou a 8ª edição do Fórum Mundial da Água em plena crise hídrica. Realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul, o encontro na capital federal foi o mais concorrido na história do maior evento global sobre o tema água. Reuniu autoridades, técnicos, ambientalistas e empresários de mais de uma centena de países. Os políticos terão um papel decisivo nas escolhas que temos que fazer para garantir a segurança hídrica das nossas populações no futuro. Parlamentares brasileiros prometeram mais recursos para garantir o acesso universal à água e ao saneamento. Nós temos que mudar as constituições do mundo inteiro, como eu estou propondo na Constituição brasileira com a proposta de emenda número 4 de 2018, incluindo na Constituição a água como direito humano. Apresentei um projeto de lei para que não se corte a água da população pobre que de repente não tenha, que atrase a conta da água. No Brasil, além do parlamento, a gestão da água passa pelos comitês de bacias. Os comitês de bacias hidrográficas são responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos nas suas regiões de abrangência. Funcionam como organismos colegiados, com representantes do governo, com 40% dos votos, de entidades civis de recursos hídricos, com 20%, e de usuários, com 40%. São regulados pela Lei das Águas, sancionada em 1997. Nós não temos a quantidade suficiente para atender todos os usos, nós precisamos lidar com isso. Como? Então, nós lá já começamos, outros estados têm, que é colocar todo mundo na mesa. Qual é meu problema? Quanta água eu tenho? O que nós vamos fazer para atender todo mundo? Na Europa, a gestão das águas depende de acordos internacionais. Somos pioneiros na gestão de águas transfronteiriças, pois a maior parte das nossas águas são internacionais. Algo em torno de 90% dos nossos rios percorrem mais de um país. Cada vez mais é preciso compartilhar a água. A questão ambiental, normalmente, ela chega para as pessoas de forma chata, né, com um conceito complexo ou até punitivo. Tipo assim, se você não mudar, o planeta vai explodir. Aí o cara vai dizer, então, que se exploda, né, porque você não me ganhou para estar junto com você nessa tua ideia. Nessa formação desse novo cidadão, da criança enxergar o problema sem ser pela ótica do pai, dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, a criança enxerga aquilo ali, entende e ela mesmo faz esse raciocínio dessa sua crítica, fala, caramba, eu não posso ficar jogando plástico ali, eu não posso fazer aquilo. E elas já estão conscientizando os pais delas da importância desse recurso que está quase em extinção. Então é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação, também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Tchau, até a próxima.